Melhor dia para todos nós, que vamos agora nesse momento ministrar esta palavra a todos nós, para todos nós, porque eu também me alimento desta palavra. Meus amados, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo, ela é espiritual. Então, se ela é espiritual, não tem a mínima necessidade de estar reunido no mesmo local. Amém, meus amados? Então, a Igreja de Cristo, ela se reúne por este mundo afora, ouvindo a palavra, e assim nós estamos em comunhão com Ele. Amém? Então sejam todos bem-vindos aí do seu sofá, ou talvez ainda se ainda está no monte. Eu desci no monte agora porque eu tinha que vir fazer essa apresentação. Mas eu estava no monte ainda, né? No Monte das Cobertas. Então, da onde você estiver, não importa a posição que você esteja, o que importa é que você esteja com a sua mente aberta, porque é na nossa mente que Cristo ministra a sua palavra. Amém? Então sejam todos bem-vindos. O tema da nossa ministração hoje é Destruindo a Teologia Pastoral. Destruindo a Teologia Pastoral. Então hoje, Cristo destruiu a lei de Moisés, aboliu, anulou a lei de Moisés. E hoje eu vou anular, destruir a teologia pastoral. Amém, meus amados? Então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Principalmente se você nas suas redes sociais tem um pastor. Principalmente você. Para que essa palavra, esse vídeo venha chegar aos ouvidos e ao conhecimento de todos. Se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança, para que o YouTube entenda e faça que esse canal circule, esse vídeo circule, né, em outras redes. Apareça, né? Amém, meus amados? Então sejam bem-vindos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 de Coríntios, né? 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo do 26 ao 29. Amém? Versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Eu também peço a vocês, meus amados, que me ouvem, que me assistem, que você repare na vocação de vocês. Qual é a vocação que você tem andado, tem seguido? Se é na vocação de Moisés, se é na vocação de Cristo como um cristão, eu ando na vocação de Cristo. Irmão, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados, presta atenção já, meus amados, visto que não foram, não, a palavra é não, a palavra não é que foi, é não foram chamados muitos sábios, aqueles doutores em teologia, doutores em religião, porque tem tudo isto. Então, se você vê um doutor desse aí pregando o evangelho, tenha cuidado. Muitos sábios segundo a carne, porque eles pregam segundo a carne, segundo o que eles aprenderam. Mas eu não fui chamado para pregar aquilo que eu aprendi, até porque eu não aprendi nada na carne, porque eu não tive tempo.
Eu me casei muito cedo, tive que trabalhar, então eu não tive tempo de estudar, então eu não tenho estudo secundário. Para mim mesmo, eu particularmente, para mim é até como é que chama? Um elogio, né? Eu dizer para mim mesmo, né? Dizer que eu tenho a primeira série. Mas para esses pastorais que fizeram teologia, é uma vergonha. Uma pessoa com a primeira série vinha aqui e desmascarar ele, mostrar para eles que eles não são nada. O que eles ensinam para a igreja é coisas da carne, não é coisas espirituais. E a igreja ela precisa aprender o quê? De coisas espirituais. A igreja precisa do ensinamento de coisas espirituais. E Paulo continua aqui, né? Muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. O camarada, por isso meus vídeos ficam muito longos, porque eu quero explicar, que nem diz aquele cara da Praça Nossa, muito bem explicado. Muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Você vê que dentro dessas religiões por aí, o camarada abre a igreja, nunca passa para onde fora, é só família, não é só família. Eu vou citar apenas um exemplo aqui para não se compridar muito. Silas Malafaia. Ele veio de onde? Ele recebeu de quem? A igreja de Silas Malafaia recebeu de quem? Do sogro. Do sogro. Herança. E por aí você tira o resto, né? De nobres nascimento. 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Então, aos olhos dos teólogos, pastores por aí, é uma loucura eu estar aqui lendo isso aqui, né? Coisas do mundo, loucas do mundo, para envergonhar, que é isso que eu estou fazendo aqui, envergonhar esses teólogos de religiões por aí, esses doutores em religião, envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, né, para envergonhar as fortes. Então está aí, meus amados, para nós pôr na nossa mente, analisar, pesquisar, né? Que eu peço até que você pesquise tudo que eu prego aqui, porque foi como eu descobri que eu não servia a Cristo, eu não seguia a Cristo. Foi analisando que eu entendi, que eu descobri que eu seguia homens, servia a homens. 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, e aquelas que são, a desprezada e aquelas que não são, para reduzir a nada. E aquelas, então Deus escolheu os desprezados, aquelas que não são, né? Não tenho teologia. Então Deus me escolheu porque eu não tenho teologia, não tenho estudo secundário, né? Para reduzir a nada esses pastores que têm estudo de teologia. Reduzir a nada as que são. 29. A fim de que ninguém
se vanglorie na presença de Deus. Eu sou o pastor principal. Eu sou o presidente da igreja. Eu fiz teologia, fiz doutorado, fiz mestrado. É a vanglória, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém, meus amados? E para nós continuar, abra a sua Bíblia em Malaquias, onde os doutorados aplicam na igreja. Malaquias. Malaquias capítulo 1, vamos ver como Deus escolheu, quem Ele escolhe, né? Malaquias capítulo 1, versículo 1. Isso aqui é onde eles pegam os inocentes da Igreja de Cristo, aplica o livro de Malaquias. Esse livro de Malaquias, meus amados, ele tem remetente e destinatário. Vamos ver que o remetente nem precisa eu falar. O remetente é o profeta Malaquias, né? E o destinatário é o povo de Israel. Vamos ver se é ou não. Sentença pronunciada pelo Senhor. Uma sentença pronunciada pelo Senhor contra quem? Contra a igreja de Cristo ou contra Israel? Contra Israel. Então, como que um pastor me pega, que fez teologia, doutorado, e me pega um livro desse e quer aplicar na minha vida, se eu não sou de Israel? Ou nós temos alguém aqui nesta sala que é lá de Israel. Se nós tiver alguém aqui nesta sala que é lá de Israel, eu não estou falando com você. Eu estou falando com os pastores que não são de Israel, que pegam o livro de Malaquias e quer aplicar na igreja, para fazer a igreja dar o dízimo. Mas a sentença que Malaquias aplicou aqui foi no povo de Israel, no judeu, né? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Não é Portugal, não é China, não é Brasil, não é a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, nem é a cidade de São Paulo. É Israel, por intermédio de Malaquias, né? Então Deus aplicou esta sentença por intermédio de Malaquias ao povo de Israel. Então a igreja de Cristo não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com isto. Ao povo de Israel, por intermédio de Malaquias, versículo 2: eu vos tenho mandado, diz o Senhor. Então o Senhor tem mandado, mas vós, o povo de Israel, né? Mas eles aplicam esse vós em quem? Na igreja. Mas a palavra aqui está falando com o povo de Israel, não está falando com a igreja de Cristo. Mas vós dizeis, em que nos tens, o que nos tens amado, o que nos tens amado, não foi Esaú, né? Mas vós dizeis, em que nos tens amados? Uma pergunta que fez, né? O povo fazia, né? Em quem tu tens amado? Não foi Esaú? Por que Esaú? Aí já acabou. Aqui Esaú
Esaú, irmão de Jacó? Não foi Esaú, irmão de Jacó, que você amou? Na teologia, nesse caso aqui, na teologia, quem que Deus devia ter escolhido? Esaú, porque Esaú era o irmão mais velho. Na cultura judaica, quem recebia, o principal a receber as bênçãos de Deus, era o irmão mais velho que receberia, depois que ia passando, né? Mas a prioridade era para o irmão mais velho, para o filho mais velho, o primogênito, né? Mas aqui Deus já quebrou esse protocolo, que as igrejas não aceitam, não. No princípio, a igreja, a nossa igreja, ela é a igreja primitiva, mas no primitivo aqui, Deus quebrou esse protocolo aqui, ó, que era Esaú quem era o dono da bênção, mas quem recebeu? Jacó, o mais novo. Deus não escolheu Esaú, escolheu quem? Jacó. Será que Deus não sabia que Esaú era o primogênito? Né? Apesar dos dois serem gêmeos, mas ele veio primeiro. Então, pela concepção dos crentes, dos pastoral que fez teologia, e pela concepção judaica, aí você já começa a entender o que foi que nós pregou na quarta-feira, foi quarta ou foi domingo, nós pregou que os crentes, eles não são cristãos. Ou eles se metem no judaísmo, ou eles se metem no catolicismo. Mas no cristianismo, os cristãos nunca se metem. Estão cortados do cristianismo, com as práticas que eles praticam. Por exemplo, aqui, ó, Esaú, Deus amou Jacó, em vez de Esaú, que era o primogênito. Mas os pastores, com o seu legalismo, eles fazem, não, aqui é a igreja primitiva, nós vamos fazer como no princípio. Mas no princípio Deus não amou Esaú, amou Jacó, mesmo Jacó sendo um trapaceiro. Esaú era todo certinho, era o filho querido da mamãe e do papai, Isaac, né? Era o filho querido de Isaac, era Esaú. Esaú era certinho, Esaú caçava, era um caçador, trazia caça para o pai. E o pai amava o filho, né? Amava mais do que Jacó. Mas Jacó ultrapassou, e mesmo assim Deus escolheu quem, meus amados? Jacó. A igreja, os pastores, eles condenam Jacó e abraçam Esaú. Esaú fez dos seus montes uma assolação, né? E fez dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança, né? A herança de Esaú foi dada a quem? A Jacó, perante Deus, né? A sua herança aos chacais do deserto. Versículo 4. Não, nós já lemos até demais. Aqui era para nós ler só o versículo 1. Mas, na verdade eu vou ler até o 12, para nós ficar com a mente bem clareada. Versículo 4. Se Edom diz, fomos destruídos, porém, você vê que até aqui entrou alguma coisa da igreja de Cristo, não entra, porque a palavra está com quem? Está com Israel. Porém, tornaremos a edificar as ruínas, né? Foi quando foi destruído o templo, não o último, né? Acho que esse templo aqui, se não me engano, é o segundo. A sua ruína, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Então, o templo, só para que você entenda, eu sei que às vezes você até lê a Bíblia, mas lê e não presta atenção no que está lendo. Às vezes, o templo de Salomão foi edificado pela primeira vez, né? Foi Salomão, logo todo mundo sabe, foi Salomão que edificou o templo.
mas o templo, o povo foram errando, foram se distanciando de Deus, e aquele templo que era um objeto, era um ser mais sagrado entre eles, Deus foi destruindo, foi destriorando, foi destruindo, né, ao ponto de algumas partes caírem, né, e foram edificando. Então, edificaram o templo 2 vezes. Então essa aqui eu acho que foi a primeira que foi reedificado, né? Que a último foi o templo lá de Israel, de Jerusalém, que eu acho que foi... Qual foi o imperador que reedificou aquele templo, né? Agora não me falha a memória. Destruirei, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. 5. Os vossos olhos o verão, e vos direi, grande é o Senhor. Também fora dos limites de Israel. Fora dos limites de Israel. 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Mais um versículo que os pastores aplicam na igreja e diz: se você não der o Deus, você não está honrando a Deus. Mas aqui foi escrito para o povo de Israel, foi uma sentença que Deus fez ao povo de Israel. Onde está a minha honra? E eu sou o Senhor. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito? O povo tinha perdido, o povo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja primitiva, com a igreja de Cristo, os gentios. Você vê que não tem lugar nenhum aqui no livro de Malaquias que entre gentios. Só o povo de Israel. Onde está o meu respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. E vós outros, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, vos dizeis, os sacerdotes dizeis, não é a igreja, vos dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntas, em que te havemos de profanado? Então está tudo com Israel, porque os sacerdotes eram do povo de Israel, os levitas, o dízimo era para o povo de Israel darem, e nunca a igreja, o dízimo não está relacionado com a igreja de Cristo. O livro de Malaquias não está relacionado com a igreja de Cristo, não tem relação nenhuma. E pregam para a igreja. A igreja sem nenhum entendimento, o cara pode ser um doutor da lei, né? Pode ser um juiz, pode ser um advogado. Caiu lá dentro, ele cai nisso aqui, ó. Porque se eu prego isso aqui e não te dou entendimento, não tem doutor, não tem juiz que não caia. E ele foi lá para quê? Para aceitar essas coisas. No momento que você vai dentro de um assarpão desse, é porque eu sei que está interessado em aceitar alguma coisa, né? Aí eles pegam essa oportunidade que você foi lá e não tem como escapar. Se não te der um entendimento que a palavra ela foi para o povo de Israel e não para nós, você cai. Pode ser o juiz, pode ser doutor, pode ser o que for. Aí você imagina um leigo na palavra que não entende nada, só ouve o que o pastor fala, só faz o que o pastor fala. 8. Quando trazeis animais cegos, né, para o sacrificardes, não é isso mal? Então você vê que eles pegam tudo isso aqui para você dar o melhor. Dá o melhor. Mas é o povo de Israel. Não é isso mal? E quando trazeis o coxo e o enfermo, não é isso mal? Ora,
o teu governador. Quantas vezes eu ouvi pregaram isso para mim? Apresenta o teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, se eu prego isso aqui para você sem te dar o entendimento, você vai vender até a tua casa e vai dar para mim. 9. Agora, pois, suplicai a favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará, e ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. 10. E tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Então, você vê que tudo está aplicando ao povo de Israel a uma coisa, né? Você vê o fogo do meu altar. A igreja de Cristo, nessa nova aliança, não tem altar. Altar, você vê aqui, altar é uma coisa pagã. É uma coisa pagã. Por que uma coisa pagã? Porque ele vem de uma aliança pagã. A velha aliança, toda ela era uma aliança pagã. Por que era uma aliança pagã? Porque Deus não estava no homem. Ele se manifestava em alguns deles. Mas hoje Deus está em todos nós. Por isso que hoje, nessa nova aliança, ela não é pagã. Mas só estou nessa nova aliança, onde Cristo está em nós, e eu continuo praticando as mesmas coisas que eu praticava na velha aliança pagã. Eu estou aonde? Eu estou na escuridão também, novamente, de novo e novamente na escuridão. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor, em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. 12, vamos ler até o 12. Mas vos o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda. A mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida, é desprezível. Amém, meus amados? Você vê que o livro do Malaquias, ele tem destinatário, tem remetente e destinatário. Quem é o destinatário? É o povo de Israel. Se eu pego esse livro, aplico na minha vida, no mínimo, eu estou cometendo um crime, o crime de estelionato. Crime de estelionato. Por isso que eu, nesta palavra, resquadrado por esta palavra, amparado por esta palavra, eu digo, se você é um pastor e prega este livro de Malaquias para a igreja, você é um estelionatário. Um estelionatário da palavra de Deus. Você rouba a palavra de Deus de um povo e aplica na igreja de Cristo. Você é um estelionatário. É o que você é. Mateus, adiante o primeiro livro, Mateus capítulo 11.
Versículo do 25 ao 27. No livro sinônico, um evangelho sinônico da lei. Né? Versículo 25. Porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Bem, este versículo aqui já nos mostra que Jesus não era Deus. Ele mesmo está confessando que não era Deus. Porque Deus só existe um. E ele está clamando ao Deus e Pai. Então Jesus não era Deus. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeu, né? Ocultaste estas coisas, a graça de Cristo, né? Da qual eu prego para vocês hoje, estas coisas aos sábios, os profetas, até o nosso querido profeta Isaías, um dos maiores profetas que teve sobre a terra de Israel, Deus o que ocultou dele? Ocultou de todos, ocultou, desde Abraão até Pedro, até João, foi ocultado essa graça deles. Mas hoje Deus tem nos revelado esta graça e tem libertado muitas pessoas que desejam ser libertos, não aqueles que querem insistir em continuar no erro, mas aquelas pessoas que estão desejos de sair do erro e da escravidão. Essa graça tem sido revelada nos seus corações, nas suas mentes. Essas coisas aos sábios, instruído na teologia, instruídos, e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Não é, quando fala pequenino, não é as crianças. Então, se eu ler a palavra aqui de qualquer jeito, eu vou entender que ele revelou a quem? As crianças. Já que tem um versículo que diz que deixa vir as crianças porque o reino do céu é das crianças. Então, se eu não aplicar a sabedoria, o entendimento, eu vou entender isto, né? Revelaste aos pequeninos, né? Os pequeninos. Pequenino sou eu. Pequeno em sabedoria circular. Não estudei, não tenho teologia. Não fiz. O que eu fiz foi para a primeira série. Então, os pequeninos. 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, o agrado de Deus foi o que? Chamar doutorado em teologia, em religião. Foi isso. Então, se você estudou teologia, você já está fora do agrado de Deus. Como é que Deus vai te chamar? O pior é que eles lêem tudo isso aqui e parece, não sei o que passa na cabeça desses pastores. Não foi do teu agrado. 27. Tudo me foi entregue, né? Tudo me foi entregue. É onde o povo confunde. Deus tem entregado a Jesus todo o poder, né? Aí acha que Jesus é Deus. Não. Jesus estava com poder. Ele não era. Ele não era. Digamos que eu não tenho um carro. Aí eu alugo um carro lá na loja e vou passear por aí. Eu sou dono do carro? Não sou. Foi me entregue esse carro. Mas eu não sou dono do carro. E o povo, esses teólogos que estudam, é uma vergonha. Esses teólogos é uma vergonha para a igreja. É uma vergonha para a igreja. Tudo me foi entregue por meu Pai.
Ninguém conhece o Pai senão o Pai. Né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Senão o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Senão o Filho. Aí como os homens, esses estudiosos, Deus não chamou eles forçam a barra e vão querer conhecer Deus aonde? Nos estudos secundários. Senão o Filho, aquele a quem o Filho, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho quiser revelar. Você vê, meus amados, aqui, o que é que nós estamos vendo aqui também? Que não existe, até essa noite eu estava vendo uns vídeos aí nessas internet da vida aí, a pessoa dizendo, não, aquelas brigas nesses canais de internet por aí, né? Não, você tem que aceitar Jesus. Mas é Ele que quer revelar. Aqui está dizendo que é Ele. Olha, não é nem graça isso aqui, isso é Velho Testamento aqui, ó. É um evangelho da lei. Se é da lei, é Velho Testamento. Você vê que, mas mesmo aqui, quando você aplica o entendimento, a mente de Cristo, os olhos de Cristo, você encontra graça no meio desse evangelho aqui. Sem querer, que nem diz o Chaves, sem querer querendo. Você encontra graça aqui. Porque aqui não tem, você vê que a palavra não está dizendo aquele a quem aceitar. Presta atenção, meus amados. Para que você se liberte desses canais, porque o que tem de canalha nesses canais de internet por aí, pregando coisas que não deve, não está no gibi. Tem algum deles que dá nojo o que eles pregam. Dá nojo o que eles pregam. Que eles fazem uma pra cima de Deus. E se você não tiver uma mente sabia, uma mente cristã, uma mente de Cristo, você vai comendo o que esses canalhas têm te dado por esses canais de internet. Você vê, não tem nada. Essa era uma das palavras que eu vi essa noite, né? Você tem que aceitar Jesus. A palavra está dizendo aqui. Não, aquele a quem eu quiser revelar. Então, uma vez que Jesus quis revelar ou revela, tem como você não aceitar? Tem como? Não tem como você não aceitar. Aqui não tem esse negócio aqui, você tem que aceitar Jesus. Não, é a quem Ele quis aceitar. Onde Ele quer aceitar, Ele quer revelar. O Filho, aquele a quem o Filho ou quiser revelar. Amém, meus amados? Adianta um pouquinho o livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 4. Versículo do 10 ao 12. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, né? Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram. Então, ficou só, então ele não está só, está com os 12. O interrogaram a respeito das parábolas. 11. Ele lhe respondeu, a vós outros, né? Os que estudaram teologia, a vós outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Se eu tirar aqui uma palavra. A vós outros, o Pedro está falando com os discípulos, né? Com os 12. A vós outros, aos discípulos, é dado a conhecer o reino, de Deus, mas os de fora
Os que não têm chamado e querem entrar no reino de Deus por conhecimento secundário, tudo se ensina por meio de parábola. Por meio de parábola. O camarada entende do jeito que ele quer. Em cima desse entendimento que ele entendeu, ele abre a igreja. Ele abre a igreja. Né? Fez um curso de teologia, está fora, né? Deus não chamou nenhum teólogo. Não teólogo, Deus chamou. Fez um curso de teologia, abriu uma igreja, leu a palavra, leu as parábolas, né? Ele fala por parábola a eles. Aí ele entendeu da maneira dele, abriu a igreja, foi lá um bocado de gente lá que não entende, pior ainda, né? Pronto. Vai aceitar aquelas doutrinas que ele falou. É dessa maneira. 12. Vamos ler até o 12. Para que vendo, veja e não perceba. E não perceba. E ouvindo, ouça e não entenda. Meus amados, eu vejo isso aqui, a foto colorida dessas igrejas por aí, principalmente essas que guardam o sábado. É a foto colorida. Aqui, esse versículo 12 aqui, ó. E eles não entendem. Não entenda, para que não venha o quê? Se converter. Não venha se converter. Aí você pega esse versículo aqui e você conhece quem é convertido. Ó. Pregou guardar sábado, não é convertido. Pregou Páscoa, que diz que é Santa Ceia, não é convertido. Pregou batismo em água, não é convertido. Pregou jejum, não é convertido. Pregou dízimo, não é convertido. Aí você tira, aí você vê quem é os convertidos. E haja perdão para eles. Então, se eles se converterem, haveria perdão para eles. Mas não se converterem, não há perdão para eles. Vamos ler, vamos parar aqui, senão nós vamos compridar muito, já estamos 40 minutos. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes não, é Colossenses, perdão. Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 26 ao 28. Versículo 26. O mistério que estiveram oculto estava escondido, o mistério. Bom dia a todos. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Agora, Paulo dizendo lá no ano 61 da era de Cristo, né? Agora, todavia, se manifestou, então, a graça de Cristo, que estava oculta, passou desde Abraão até Pedro, até João, né? Porque se eu for falar a lista desse, por onde a graça de Cristo foi oculta, é muita. Então, desde Abraão até João, a graça de Cristo foi oculta. Então, aí o raciocínio vai logo trabalhando, né? Pelo menos o meu. Vai logo trabalhando. Se a graça de Cristo a esses homens que viveram na lei, ela estava oculta, e o que nós vemos esse povo dizendo que é evangélico aí, pregam lei, a graça está revelada para eles? Não está. Não está. Se manifestou aos santos, 27,
Vamos ler até o 27, o 28, 27. Aos quais Deus quis dar. Mais uma vez aqui, não foi eu que quis aceitar. Não, você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Deus quis dar. Não foi eu que fui buscar. Não foi eu que tive que fazer um curso de teologia para ele me dar. Ele quis dar. E se Deus quis me dar aos pequeninos como eu, sou um dos pequeninos, só tenho a primeira série, o que é que eu tenho a ver com isso? Se ele quis dar, eu vou brigar com ele? Eu vou rejeitar? A quem Deus quis dar, a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. A graça de Cristo é um mistério. Porque é dado a quem ele quer dar. Não é dado a quem estudou, a quem fez teologia. Não é dada. Entre os gentios, não é entre os judeus. Entre os gentios, isto é, Cristo nos pastores. É isso que está escrito? Cristo nos pastores? Cristo em vós. No plural, Cristo em vós. A esperança da glória, aquela esperança que Deus prometia na velha aliança, de o Espírito dele estar em toda a carne, chegou agora. Lá no ano 61, chegou. E o povo buscando Deus. Deus nele, porque está Cristo em vós. Deus nele, e ele buscando Deus. Você vê a minha revolta, os que não entendem nada, diz que eu sou revoltado com esse povo aí, porque não me fizeram de pastor lá. Tomaram meu dinheiro. Não, eu não sou revoltado por conta disso. Tomaram meu dinheiro, tomaram. Mas nunca me faltou o pão na mesa. Eu sou revoltado porque esses canalha, agora eu entendo quanto que eu blasfemei de Deus nesses locais com placa chamada igreja evangélicas. O quanto eles me fizeram blasfemar. E eu vejo quanto esses cães têm feito a igreja de Cristo sem nenhum entendimento blasfemares de Cristo, com as suas práticas infernais. A esperança da glória, 28, o qual nos anunciamos, Paulo falando, o qual nós anunciamos e advertindo a todo homem, é o que eu estou fazendo agora, anunciando e advertindo a igreja de Cristo, aquela que quer, que tem interesse de sair do engano, a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. Olha a palavra. No ano 61, apresentar a todo homem perfeito a Cristo. Perfeito a Cristo, em Cristo, né? Perfeito em Cristo. Nunca me apresentaram perfeito em lugar nenhum na igreja. O que é que eles me apresentaram lá? Que eu sou um ladrão, porque eu não dava o dízimo direito, eu roubava a Deus. Então essa era a perfeição que me fazia ir fases dentro dessas chamadas igreja. Você é um ladrão, você não dá o dízimo, você é um ladrão. Você não dá o dízimo, você é um ladrão. Olha a perfeição que me fizeram entender dentro dessas igrejas. E Cristo dizendo, você está perfeito. Eu te aperfeiçoei. Para você ser minha igreja, eu te aperfeiçoei primeiro. Foi eu que te aperfeiçoei. Não foi você que quis se aperfeiçoar. Foi eu que te aperfeiçoei. Você é um imundo. Era isso que eu aprendi dentro dessas igrejas por aí. Me fizeram entender.
essa perfeição aí. Não, você é um imundo. E fora outras e outras coisas que eles faziam. Ser um pecador. E Cristo dizendo, não, você não é um pecador. Eu perdoei todos os teus pecados. E te aperfeiçoei para você hoje me seguir. Primeiro foi eu que te aperfeiçoei. Não foi você que quis. Foi eu. É isso que se prega dentro das igrejas? Não é. Dentro dessas igrejas chamam a igreja de Cristo de ladrona. Chamam a igreja de Cristo de imperfeita, de uma pecadora, de uma imunda. É isso que chama a igreja de Cristo. É para não ficar pendurado, se eu ler o 29. Só tem um versículo aqui pendurado. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me. Paulo, né? Paulo, né? Esse aqui é Paulo. Esse versículo 29 aqui é Paulo, dizendo que ele se fadigava. Assim como eu estou me afadigando aqui, para apresentar para aqueles que estão ouvindo isso aqui, entender que ela não é uma imunda, ela não é uma ladrona, ela é uma pessoa perfeita diante de Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Então a eficácia de Cristo opera eficazmente na igreja de Cristo. Agora, se a igreja não é de Cristo, aí ela aceita ser imunda, aceita ser uma ladrona, aceita ser uma pecadora, aceita ser um saci pererê, ou um capeta, um satanás do chifrão. Ela aceita tudo, porque não tem esse conhecimento. Não tem. Romanos, pessoal, volta lá um pouquinho em Romanos. Romanos capítulo 9. Capítulo 9, versículo do 11 ao 13. Versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? Paulo perguntou aos romanos. Para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão era o que prejudicava os judeus, a transgressão da lei de Moisés. Pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Oh, glória! Meus amados, você está me entendendo? Pela transgressão dos judeus é que veio a salvação para nós. Você vê, é o ditado que diz por aí fora, que a desgraça ela vem, mas ela não é uma desgraça 100%. Para alguém vai se valer daquela desgraça. Sempre tem alguém se valendo daquela desgraça. Sempre tem. Por exemplo, a pessoa morre. Quem é que se vale da pessoa que morre? O que faz o caixão? O doente, o cara está com câncer. Quem é que se vale? O médico. E ganha seu dinheiro. É dessa maneira. Pergunta, pois porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, que somos nós, para pô-los em ciúmes. Pô-lo em ciúmes. Então os judeus que achavam que era só eles os donos das promessas de Deus, de repente eles se viram sem ela e ficaram com ciúme dos gentios que receberam a graça de Cristo. 12. Ora, se a transgressão deles aqui é dos judeus, reduziu em riqueza para o mundo, esse mundo aqui não é a terra, esse mundo aqui é a gente, é os gentios, para o mundo. Quando a Bíblia fala em terra, fala dos judeus. Quando fala em mundo na Bíblia aqui, não está falando do mundo
céu e terra, terra, não. Terra era o gentio, o mundo é os gentios. Palavra mundo, palavra água, está falando de gentios. O mundo e o seu abatimento em riqueza. O povo de Israel foi abatido num único dia, foi morto mais de 3 milhões em Jerusalém. A sua riqueza para os gentios. Então o gentio, com essa desgraça toda acontecendo no meio dos judeus, e o quê? E os gentios tomando posse. Amém, meus amados? E os gentios, quanto mais a sua plenitude. Vamos ler o 13? Vamos, versículo 13. Dirijo-me a vós outros, aos gentios, dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. É uma coisa que nós devemos entender. Paulo, ele foi apóstolo dos gentios. Hoje nós ainda, não é que nós continuamos a ser gentios, porque para Deus, hoje, nessa nova aliança, não existe judeu nem gentios. Existe o quê? Seres espirituais. Então, nós brasileiros, a nossa carne é Brasil, mas o nosso espírito é celestial. E nós estamos falando de coisas espirituais. Então, Deus não olha mais para os judeus nem para os gentios. Deus olha para os seus filhos espírito, né, que está em nós, nessa carne, aqui, no nosso espírito. O espírito dele no nosso espírito. É para isso que Deus olha. Dos gentios, mas aqui como estava numa transição dessas coisas, né, das coisas físicas para umas coisas espirituais. Glorifico o meu ministério. Paulo, assim, nesse sentido, eu glorifico o meu ministério. 1 Coríntios, vou acelerar um pouquinho, já estamos atrasados. 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 27, um versículo só. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Até nós já lemos isso aqui no começo, né? Então vamos pular isso aqui, para nós não economizar tempo. Que até mesmo era um versículo só. Abra sua Bíblia em Êxodo para nós conhecer o que Deus escolheu. Se ele escolheu doutorado ou escolheu os pequeninos. Êxodo, capítulo 4. Capítulo 4, do 10 ao 16. Vou ler rápido, viu? Fica de mente aberta aqui. Versículo 10. Então disse Moisés, né? Moisés foi escolhido para libertar o povo de Israel. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não tenho teologia. Moisés não era um doutor. Ele tinha seus certos ensinamentos do Egito, né? Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nunca fiz uma teologia. Eu vou só atualizar o software. Eu nunca fiz uma teologia. Eu nunca fui eloquente nem outra hora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou quem fez o mundo? E ou quem fez o homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo? Ou o surdo, você entende que esse mundo aqui
Está falando do corpo do homem? Ou fez a boca ou fez o homem. Ou surdo, ou que vê, né? Ou cego. Quem foi que fez? Não sou eu, o Senhor, que fez? 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei. Você vê que não é livro. Você vai encontrar conhecimento de Deus. Com a boca ensinarei o que hás de falar. 13. Se porém, Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar. Moisés se recusando: Não, envia quem tu quiser enviar, não, menos eu. Ele respondeu, não, Moisés, ele respondeu, porém ao Senhor: envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Se recusando, Moisés, menos a mim. 14. Então se acendeu a ira do Senhor. Contra quem? Contra Moisés. E disse: não é Arão, o levita, dos teus irmãos? Eu sei que ele fala fluentemente. Você vê. E por que ele escolheu logo Arão? Mas Arão já era mais falar fluentemente. Ele quer os coitados. É assim que Deus sempre escolheu. Eu sei que Arão fala fluentemente. Eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. 15. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca. Né? Moisés ia ter que falar para Arão falar com o rei do Egito lá, com o faraó. As tuas palavras eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei. Deus ensinará. Você vê que não tem homem aqui, ensinamentos de homem em lugar nenhum, nem na velha aliança você não encontra. Mas hoje a teologia caiu dentro da igreja de Cristo e desviou. Acabou com a igreja de Cristo. Os teólogos, pastores teólogos. Ensinarei o que deves fazer. 16. Vamos ler até os 16. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Eu já falei para você que lá no... Então, uma passagem aqui, eu já preguei sobre isso. Que quem é o Deus desse mundo? A palavra diz que estava falando com eles lá, né? E quem era o Deus da velha aliança? Olha aqui, ó. Moisés. E eu lhe serás, e tu, Moisés, né? Tu lhe serás por Deus. Olha, Deus com D maiúsculo. Você está me entendendo? Quando lá no Velho Testamento, no tempo de Jesus de Nazaré, que diz que o Deus desse mundo cegou a igreja de Cristo. Cegou o povo. O Deus desse mundo cegou o povo. E o crente sem entendimento diz que é Satanás. Mas olha quem é o Deus que cegou o povo aqui. Ó. E eu lhe sereis por Deus, Moisés. Vou ler o 17 para não ficar pendurado. Toma, pois, este bordão na tua mão, com o qual hás de fazer os sinais. Amém, meus amados? Jeremias, lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versículo do 4 ao 9. Estamos terminando, meus amados. Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. Você vê que não tem negócio de
de ensinamento humano, não tem esse negócio de você tem que aceitar. Deus escolheu. Antes de nós ter sido nascidos, já tínhamos sido escolhidos. Você vai ser meu, você vai andar comigo, você vai ser salvo, eu vou pôr o meu espírito em você. Antes de que nós nascemos. Fosse no ventre materno, eu te escolhi. E antes que saíste da madre, te consagrei. Deus consagrou. Antes. Não é na hora que você derrama um óleo na cabeça da pessoa. Formado do ventre materno, eu te escolhi. Antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta. Jeremias não era nem nascido, já era um profeta. Por quê? Jeremias escolheu? Foi Jeremias que escolheu o cargo de profeta? Não. Antes dele ser gerado na mãe dele, Deus já tem escolhido. Você vai ser um profeta meu e pronto, acabou. Não importa o que tu faça. Foi o caso de Jacó, que nós vimos no começo, né? Deus escolheu Jacó. Não importa se você vai ser um trapaceiro. Profeta das nações, é o 9, 6, versículo 6. E lhe disse eu, o Jeremias, agora foi a vez de Jeremias reclamar, né? E disse eu, Senhor, mais um que falou para o Senhor que não tinha teologia aqui, ó. Senhor Deus, eis que não sei falar. Mais um, Jeremias. Não, eu te escolhi, é você. Não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias era pequeno, quando Deus falou, você vai ser o profeta. Deus falou para ele, você vai ser um profeta, porque eu já te escolhi. Dentro de você ter sido gerado no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. Não tem como correr. Você entende, meus amados? Não existe esse negócio de eu aceitei, de aceitar. Não existe. 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque todos os a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falarás, né? Mandar falarás. 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. Isso eles querem fazer. Pôr a mão na cabeça das pessoas, tocar. Por quê? Se der alguma coisa certa, de quem é a glória? Dele. Eu sou o pastor, eu sou o profeta. Eu sou o homem de Deus. E se der errado? Você não teve fé. Você está me entendendo? Versículo 9. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Amém? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Um versículo só. Versículo 13. Versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, ao ver a intrepidez, o povo vendo a intrepidez de Pedro, que não sabia ler, viram a intrepidez de Pedro, de João, que também não sabia, de João, sabendo que eram homens iletrados, não sabia ler. Então aquele povo, aqueles judeus vendo Pedro, João falando fluentemente as coisas de Deus, ficaram abismados. Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos,
Mas foi quem que Cristo escolheu, Jesus escolheu? Eles. E em cultos, você vê que não tem a teologia, não entra aqui. Mas diz que para ser um pastor tem que fazer teologia. Em culto, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém, meus amados? Eu podia ler mais, mas nós estamos atrasados. Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo... Onde eu vi esse nome Filipenses aqui? Ah, tá. Capítulo 3, do versículo 3 ao 8. Capítulo 3, do versículo 3 ao 8. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, não é dentro de uma igreja, é no Espírito. E nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. 4. Bem que eu poderia, Paulo falando, bem que eu poderia confiar também na carne, porque Paulo era estudioso, falava várias línguas, vários idiomas, Paulo falava. Paulo tinha teologia, mas para Cristo, para ele aceitar Cristo, que nem diz os crentes, ele jogou tudo que ele aprendeu fora, jogou para o ar. Na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Cresceu junto com Gamaliel, um teólogo, né? Falava em vários idiomas, conhecia tudo da lei. Eu ainda muito mais. 5. Circuncidado ao 8º dia. Era a cultura do povo judeu, né? Circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, o rei Saul. Paulo era da linhagem do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Não era para se orgulhar o nome desse? Do rei Saul. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Olha, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto à lei, fariseu. Filipenses, né? Versículo 8, versículo 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Você, antes de Paulo se converter, perseguia a igreja. Quanto à justiça que há na lei de Israel, né? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia repreender Paulo, porque ele entendia tudo de lei. Irrepreensível. 7. Mas o que era para mim, o que para mim era lucro, né? O que para Paulo era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Versículo 8, vamos ler até o 8. Sim, deveras considero tudo como perda. Tem algumas traduções que está escrito como histérico. O histérico sabe o que é? É merda. É o que ele está dizendo aqui. Ó. O que eu aprendi, a minha teologia que eu aprendi com Gamaliel, para mim, ó, histérico, como merda. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Olha a grandeza. Trocou tudo que ele aprendeu na lei. Por que ele trocou? Pelo conhecimento do Evangelho de Cristo. Conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Anos e anos de estudo ele perdeu. Todas as coisas e as considero como refúgio
em outras traduções está como histérico. Considero como refúgio para ganhar a Cristo. Enquanto os homens de hoje diz que para pregar o evangelho tem que fazer o quê? Teologia. Atos dos Apóstolos tem mais 3 passagens aqui. 3 não, 2 passagens. 2 passagens. 1 de Coríntios. Capítulo 3. Versículo do 18 ao 23, que vou ler rápido também. Versículo 18. Ninguém se engane ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio, né? Eu sou mestrado, fiz teologia, sou o pastor presidente. Se por sábio neste século não é esse século que nós estamos vivendo não, meus amados, o século dele lá. Neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. 19. Porque a sabedoria deste mundo, deste povo, sabedoria deste mundo, é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, o meu pastor, o meu pastor presidente, o meu sacerdote, o meu profeta. Eu vou traduzindo tudo, né? Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Paulo pregando o evangelho de Cristo, seja Apolo era o deus dos antenas, os antenienses, né? Um deus pagão. Era Apolo, seja Ceifa, Pedro, seja Pedro pregando lei, o evangelho da lei, seja Ceifa, seja o mundo, seja a vida, seja morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso, 23, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? E para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção, abra sua Bíblia em Jó, livro de Jó. Jó 42, versículo 5, para nós encerrar. É um versículo muito conhecido já nosso, né? Eu te conhecia só de ouvir. Deus eu conhecia só de ouvir. Que era um Deus carrasco, que eu tinha que dar meu dízimo, eu tinha que buscar ele no monte, eu tinha que fazer jejum, eu tinha que fazer tudo. Então era esse Deus que eu conhecia, que me apresentaram. Um Deus que eu era imundo, dizer que eu era imundo, era pecador, não tinha a mínima possibilidade de ele me aceitar. Deus foi salvo, né? Mas aqui está dizendo o Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, meus amados,
é o que eu disse para um camarada, acho que foi antes. Eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu vejo e não largo mais esse Deus. Amém? Então, meus amados, você aceita a sabedoria desse Evangelho, a sabedoria de Deus que tem nos posto em nossas mãos aí. Então você é uma pessoa que vai andar sempre em prosperidade, vai andar sempre em vitória. Você vai ter sempre a alegria de viver. Eu estava conversando com um amigo, sobre o WhatsApp também, né? Essa semana, sobre os tempos que estavam passando rápido, né? Os tempos estavam passando muito rápido. Eu falei para ele, eu brinquei com ele, olha, eu vejo que os tempos estão passando tão rápido que hoje eu tô completando 65 anos e por conta disso que os tempos estão passando muito rápido, eu acho que eu vou viver mais 65, né? Eu brinquei com ele assim, porque a alegria, essa alegria com o Evangelho, quando nós conhecemos a Deus, né? Conhecemos, fazemos parte dos pensamentos de Deus, da sabedoria de Deus, nós só queremos viver. Antes nós pensávamos em morrer, quero morrer, está muito angustiante isso aqui. Hoje não. Hoje eu só quero viver. Então, é isso que eu falo. Se eu vivi, eu não vou dizer 65, mas 60, está com 4 anos. Eu acho que a gente fez 4 anos que eu conheço esse Evangelho de Cristo. Essa liberdade. Então, digamos que eu tinha 60 anos, vivia na angústia. Hoje, com essa alegria de viver, espero viver mais 60. Né? A minha vida, eu vou contar de quando eu conheci o Evangelho para cá. Porque o resto, eu falo com Paulo, eu dei como esterco, eu dei como perda dos meus primeiros 60 anos. Para mim, estou vivendo agora. Amém? Então sejam todos abençoados pela graça de Cristo, não somente hoje, mas para todos, sempre, todos os dias da sua vida. Amém? Graça e paz a todos.